A história começa com uma pergunta que ecoa através do tempo. Quem foi Ló? E por que seu nome aparece ligado a eventos tão profundos e difíceis da Escritura? Para entender Ló, é impossível não voltar algumas gerações, pois a Bíblia nunca apresenta um homem isolado de sua raiz. Ela revela linhagens, escolhas e ambientes espirituais que moldam destinos. A Escritura nos conduz diretamente à casa de Terá. Em Gênesis 11:27, o texto diz de forma clara e objetiva, e essa declaração precisa ser ouvida como parte viva da narrativa. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. Aqui, a base está lançada. Ló é filho de Harã, e Harã é irmão de Abrão. Isso significa que Ló cresce observando dois mundos distintos. O mundo da idolatria, herdada de seu pai e de sua terra, e o início do chamado divino, que começa a se manifestar em seu tio Abrão. Mas a história de Ló já nasce marcada pela perda. Harã morre cedo. A própria Escritura registra esse fato com sobriedade em Gênesis 11:28. E morreu Harã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Ur dos Caldeus não era apenas uma cidade. Era um centro de idolatria, poder humano e culto a deuses fabricados pelas mãos dos homens. Foi nesse ambiente que Ló passou seus primeiros anos. E quando seu pai morre, ele não segue sozinho. Ele é acolhido por Abrão. A Bíblia descreve a saída dessa família em Gênesis 11:31, de forma narrativa e contínua. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e saíram juntos de Ur dos Caldeus para irem à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. Esse versículo não é apenas um deslocamento geográfico, ele é um rompimento espiritual em processo. Ló caminha com Abrão, mas ainda carrega dentro de si as marcas de Ur. Ele ouve os questionamentos, vê a fé nascer diante de seus olhos, mas ainda está sendo formado. Nesse contexto surge o confronto com a idolatria. Abrão passa a questionar os deuses que não falam, não andam, não respondem. A tradição antiga descreve Terá como um fabricante de estátuas, símbolos de um sistema religioso vazio. Abrão rompe com isso. Ele expõe o absurdo de adorar algo que precisa ser carregado, algo que não reage, algo que não salva. Ló está ali, observando tudo. Ele aprende, mas ainda não decide. O conflito chega ao poder da época. A Bíblia apresenta Nimrod como símbolo desse domínio humano que se levanta contra Deus. Em Gênesis 10:8-10, o texto o descreve assim: E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e foi poderoso caçador diante do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E foi o princípio do seu reino Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Nimrod representa o homem que se exalta, que deseja ser adorado, que constrói reinos para si. É nesse mundo que Ló cresce, entre a voz de um tio que ouve Deus e o eco de uma cultura que glorifica o poder humano. A partir daqui, algo fundamental se estabelece. Ló acompanha Abrão não apenas por laço familiar, mas por necessidade, proteção e influência espiritual. Ele caminha com quem tem promessa, mas ainda não entende completamente o preço dessa caminhada. A história não reinicia, ela segue. O solo está sendo preparado. As escolhas que Ló fará no futuro terão raízes profundas nesse começo. Na perda do pai, no ambiente de idolatria, na proximidade com um homem chamado por Deus e na tensão constante entre fé e conveniência. E aqui a narrativa se sustenta sem interrupções, porque a Bíblia não conta histórias soltas, ela constrói destinos. A caminhada continua sem ruptura, porque a história de Ló não muda de cenário. Ela se aprofunda. Ainda estamos no mesmo mundo antigo, dominado por reis que se colocavam como deuses e por sistemas que exigiam adoração ao poder humano. É nesse ambiente que a fé de Abraão deixa de ser apenas discurso e se torna confronto. Nimrod, símbolo desse domínio, desafia diretamente aquilo que Abraão crê. A ameaça é clara. Se o Deus que ele anuncia é real, que o salve do fogo.
A narrativa antiga descreve o confronto de forma intensa. Abraão entra na fornalha e sai vivo. O fogo não o consome. O poder que Nimrod julgava absoluto é exposto como limitado. Mas algo decisivo acontece ao redor desse evento. Arã, pai de Ló, hesita. Ele observa. Ele espera para ver o resultado. E quando decide se posicionar, já é tarde. Ele entra na fornalha sem a mesma convicção, sem a mesma entrega, e não experimenta o livramento. Arã morre. Esse momento não é apenas trágico. Ele é formativo. Ló se torna órfão definitivamente. Não apenas biologicamente, mas espiritualmente. Seu pai teve fé, mas não uma fé assumida até o fim. Isso marca profundamente o caminho do filho. A partir daqui, a responsabilidade cai sobre Abraão. E a Bíblia mostra que ele entende isso com clareza. Quando Deus o chama para sair de sua terra, o texto registra que Ló está junto. Em Gênesis 12:1, o chamado é direto. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E logo adiante, em Gênesis 12:4, a narrativa integra Ló naturalmente ao chamado. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Ló vai junto. Ele caminha ao lado da promessa. Ele vê os altares sendo erguidos, ouve as orações, observa a dependência de Abraão em Deus. Abraão se torna, na prática, um pai espiritual para ele. Ensina com a vida, com escolhas, com renúncia. A jornada segue da Mesopotâmia até Canaã. A riqueza cresce, os rebanhos aumentam. E é exatamente nesse ponto que o caráter começa a ser revelado. A Bíblia não suaviza isso. Em Gênesis 13:6-7 o texto diz: e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. A contenda não nasce do nada. Ela nasce da ambição, da falta de limites, da ganância que começa a se infiltrar. Os pastores de Ló avançam sobre terras alheias, alimentam seus rebanhos onde não deveriam. Isso gera conflito. E o conflito revela algo mais profundo. Ló já não está confortável no caminho espiritual de Abraão. Então vem o momento decisivo. Abraão, com maturidade e paz, propõe a separação. Ele não briga, não disputa, não impõe. Em Gênesis 13:8-9, a fala é registrada de forma clara. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres a direita, irei para a esquerda. A escolha está nas mãos de Ló. E aqui a história ganha peso. Ló não pergunta a Deus. Ele não consulta o altar. Ele levanta os olhos e escolhe pelo que vê. Gênesis 13:10 descreve isso com precisão. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. E o texto conclui em Gênesis 13:11-12. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Essa não é apenas uma mudança geográfica, é um afastamento espiritual. Ló se afasta do homem que andava com Deus e se aproxima de uma cidade marcada pela maldade. O texto deixa claro o alerta logo em seguida, em Gênesis 13:13. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. A caminhada de Ló agora segue outro rumo. Ele ainda carrega o que aprendeu, mas suas escolhas começam a falar mais alto que suas memórias. A história não termina aqui. Ela está apenas revelando o custo de caminhar pela vista e não pela fé. A história segue sem pausa, porque o afastamento de Ló não foi apenas físico, foi espiritual, progressivo e silencioso. Aquele jovem que caminhou ao lado de Abraão, que viu altares sendo levantados e ouviu orações sinceras,
Agora decide fincar raízes em um lugar que a própria Escritura descreve como profundamente corrompido. Sodoma não era apenas uma cidade grande e próspera. Era um ambiente onde o mal havia se tornado comum, normalizado, aceito. A Bíblia não entra em detalhes desnecessários, mas deixa claro que ali havia perversão, injustiça e desprezo completo pelas coisas de Deus. Ló sabia disso. Mesmo assim, decide construir ali sua casa, seu lar, sua família. Ele troca a proximidade com um homem conectado a Deus pela sensação de segurança e conforto que aquela cidade parecia oferecer. Abraão, mesmo distante, não deixa de se importar. A narrativa mostra isso de forma concreta quando a violência do mundo alcança Sodoma. Uma guerra estoura, 4 reis contra 5, e Sodoma é vencida. Ló é capturado. Ele perde tudo aquilo que julgava seguro. A Bíblia relata esse momento em Gênesis 14:12. E tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Aqui, a consequência da escolha se materializa. Ló, que buscava a estabilidade, agora está em cativeiro, preso, sem controle. E é nesse ponto que a história revela algo poderoso. Abraão não desiste dele. Quando Abraão fica sabendo do ocorrido, ele não hesita. O texto bíblico descreve a reação com precisão em Gênesis 14:14. Ouvindo, pois, Abrão que o seu parente estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Abraão não age por interesse político, nem por ganho pessoal. Ele se move por amor, responsabilidade e aliança. Ele enfrenta reis, riscos e perigos para resgatar o sobrinho que escolheu se afastar. E o resultado vem logo em seguida, em Gênesis 14:16. E tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu parente, e os seus bens, e também as mulheres, e o povo. Ló é liberto. Ele recebe uma segunda chance. Uma oportunidade clara de voltar, de aprender, de corrigir o caminho. Mas aqui está um dos pontos mais dolorosos da história. Mesmo depois de ser salvo, Ló retorna para Sodoma. A Bíblia mostra que ele se sente em casa ali. Ele constrói sua vida naquele ambiente. Casa, família, rotina. E o tempo passa. O coração se acostuma. O alerta se torna ruído distante. Até que chega o dia em que a medida se completa. A maldade das cidades da planície sobe diante de Deus. E o Senhor revela a Abraão o que está prestes a acontecer. Em Gênesis 18:20, o texto declara: Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Abraão intercede. Ele ora, ele clama, ele negocia, se assim podemos dizer, tentando poupar aquelas cidades. Mas no fundo, há algo específico em seu coração: salvar Ló. Deus ouve a oração de Abraão, não porque Sodoma mereça, mas porque há um justo ali que precisa ser arrancado antes do juízo. Em Gênesis 19:12, 13, os mensageiros dizem a Ló: Tens tu aqui alguém mais? Genros, e teus filhos, e tuas filhas, e tudo quanto tens na cidade, tira-o fora deste lugar. Porque nós os havemos de destruir, porquanto o seu clamor se tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-la. Mesmo assim, Ló hesita. Ele demora. O apego é grande. E então a Escritura revela algo decisivo em Gênesis 19:16. E como ele se detivesse, aqueles homens pegaram nele, e na mão de sua mulher, e na mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Ló é salvo pela misericórdia, não pela firmeza. Ele sai, mas carrega perdas profundas. A cidade é destruída. Sua história muda para sempre. E assim, a narrativa nos conduz ao entendimento final. As escolhas feitas no conforto cobram um preço no futuro. Ló foi salvo, mas não saiu ileso. Ele sobreviveu, mas perdeu muito pelo caminho. A história ainda não terminou, mas o ensinamento já está claro. A história avança para o ponto mais tenso. Não para chocar, mas para ensinar com sobriedade. O texto bíblico não esconde a gravidade do que acontece em Sodoma, mas também não transforma o mal em espetáculo. Ele registra para alertar. 2 mensageiros são enviados.
Um havia levado a Abraão a promessa, o outro agora desce até Sodoma para cumprir uma missão dupla: julgar a cidade e salvar Ló. Isso se encaixa naturalmente na narrativa de Gênesis 19, sem necessidade de exageros. Quando chegam à cidade, Ló os reconhece como visitantes importantes. Talvez ele não compreenda totalmente quem são, mas algo dentro dele ainda lembra a hospitalidade aprendida na casa de Abraão. O texto diz em Gênesis 19:1: E chegaram os dois anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se a encontrá-los, e inclinou-se com o rosto à terra. Ló os leva para sua casa. Em Sodoma, isso já é um ato de resistência silenciosa. Mas a reação da cidade revela o nível de corrupção que havia se tornado normal. A Escritura descreve o ajuntamento de homens à porta, exigindo algo que não era apenas imoral, mas violento e perverso. Uma tentativa de humilhar e ferir os visitantes. O texto bíblico registra isso com clareza, porém sem detalhes desnecessários, em Gênesis 19, 4, 5. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os lados, e chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que esta noite vieram a ti? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Aqui, a Bíblia não está narrando curiosidade, mas denunciando a violência e a completa ausência de limites morais. Ló tenta impedir o pior. Suas palavras revelam confusão, medo e uma decisão profundamente errada, fruto de anos vivendo em um ambiente que distorce valores. A Escritura não aprova suas palavras. Ela apenas registra para mostrar o quanto Sodoma já havia corrompido até quem tentava fazer o certo. Antes que o mal avance, os mensageiros intervêm. Em Gênesis 19, 10 e 11, o texto narra com autoridade: Então aqueles homens estenderam a mão e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o pequeno até ao grande, de maneira que se cansaram para achar a porta. O mal é contido, não porque Sodoma se arrependeu, mas porque a misericórdia de Deus ainda estava operando para salvar Ló. Os anjos então revelam o que está para acontecer. A cidade será destruída. Ló precisa sair. Ele tenta avisar sua família, mas muitos não acreditam. O texto diz em Gênesis 19:14: Saiu, pois, Ló, e falou aos seus genros, que haviam de tomar suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir esta cidade. Porém pareceu aos seus genros como quem zombava. O coração já estava endurecido. O aviso soa como exagero, como algo impossível. E assim, quando o tempo se esgota, a Bíblia mostra mais uma vez a misericórdia divina atuando apesar da fraqueza humana. Em Gênesis 19:16 está escrito: E como ele se detivesse, aqueles homens pegaram nele, e na mão de sua mulher, e na mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Essa frase é central. Sendo-lhe o Senhor misericordioso. Ló não saiu por força própria, ele foi retirado. Sodoma não foi destruída por falta de aviso, nem por ignorância. Foi destruída porque rejeitou repetidamente a correção. Ló é salvo, mas sua história carrega marcas profundas, escolhas erradas, palavras mal colocadas, perdas familiares e consequências que ainda aparecerão. O ensinamento é claro e sério. Viver muito tempo em um ambiente corrompido começa a moldar até quem não concorda com ele. Deus salva Ló, mas não ignora o impacto do caminho que ele escolheu. A história se aproxima do fim, e o que resta agora é entender o que essa narrativa antiga diz para nós hoje. A fuga de Sodoma não acontece como uma vitória celebrada. Ela acontece como uma retirada urgente. Ló, sua esposa e suas duas filhas deixam a cidade enquanto o juízo se aproxima, e os mensageiros deixam algo muito claro desde o início: eles não estão sendo salvos por mérito próprio. A ordem é direta, sem espaço para negociação. A Escritura registra em Gênesis 19:17: Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Escapa para o monte, para que não pereças. Não olhar para trás não era apenas uma instrução física. Era um rompimento definitivo com tudo aquilo que Sodoma representava.
Mas sair de um lugar não significa, necessariamente, que o coração já saiu dele. Enquanto caminham, algo acontece que muda a história para sempre. A esposa de Ló, que conviveu, aceitou e se acostumou com os valores daquela cidade, não consegue seguir adiante por completo. A Bíblia descreve o momento de forma breve e marcante, em Gênesis 19:26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou uma estátua de sal. O texto não entra em detalhes, mas o ensinamento é profundo. Ela saiu com os pés, mas não com o coração. O apego ao que foi deixado para trás se torna fatal. A caminhada continua, mas agora incompleta. Ló segue apenas com suas 2 filhas. Tudo o que ele construiu em Sodoma ficou para trás. Casa, posição, rotina, segurança aparente. O caminho que parecia promissor revelou seu verdadeiro custo. Agora restam o silêncio do deserto, o medo do futuro e as marcas de uma vida moldada longe da presença constante de Deus. A região para onde eles vão é próxima ao Mar Morto. Um lugar belo aos olhos, mas árido, estéril, sem vida. Um cenário que combina perfeitamente com o momento da história. A Escritura mostra que Ló teme permanecer na planície e busca refúgio nas montanhas, afastando-se ainda mais de qualquer contato humano. Ali, isolados, as filhas começam a refletir sobre o que aconteceu. Elas carregam dentro de si tudo o que aprenderam em Sodoma. A destruição da cidade gera nelas uma sensação de fim absoluto, como se não houvesse mais futuro possível. O texto revela esse pensamento em Gênesis 19:31. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há homem na terra que venha a nós, segundo o costume de toda a terra. Essa fala não nasce do nada. Ela nasce de uma formação distorcida, de uma visão de mundo moldada em um ambiente corrompido. Mesmo após o livramento, as marcas do passado continuam falando. Ló está vivo. Suas filhas estão vivas. Mas a história deixa claro que o livramento não apagou tudo o que foi construído anteriormente. As decisões tomadas anos antes continuam produzindo consequências agora, em um novo cenário, longe do fogo, mas não longe das cicatrizes. A narrativa segue adiante, e o que ainda está por acontecer mostrará que nem todo resgate encerra imediatamente os efeitos de uma escolha mal feita. A história continua. Ló agora está distante da cidade, distante do fogo, distante do barulho. Ele se encontra com suas 2 filhas nas montanhas, em isolamento. O livramento aconteceu, mas o silêncio revela algo profundo. Nem todos foram preparados espiritualmente para recomeçar. Ló sabia que ainda havia pessoas justas na terra. Ele tinha um tio vivo, Abraão, e uma tia, Sara, ambos conectados com o Criador. Mas suas filhas não cresceram nesse ambiente. Elas foram formadas em Sodoma. Seus referenciais, seus medos e sua forma de enxergar o mundo nasceram ali. A Bíblia deixa isso claro quando revela o pensamento que surge nelas. Em Gênesis 19:31, o texto diz de forma direta, integrada à narrativa: Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há homem na terra que venha a nós, segundo o costume de toda a terra. Essa fala revela mais do que uma preocupação com o futuro. Ela revela uma percepção distorcida da realidade, fruto de um ambiente que ensinou medo em vez de esperança, sobrevivência em vez de confiança em Deus. Elas acreditam que o mundo acabou, que não há mais continuidade, que tudo depende delas. E quando o ser humano acredita que está sozinho, ele começa a justificar decisões que jamais tomaria em um ambiente saudável. O texto bíblico segue narrando, sem justificar, sem suavizar, mas também sem explorar. Em Gênesis 19:32 está escrito: Vem, façamos beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que conservemos semente de nosso pai. A Escritura registra o plano, não para aprová-lo, mas para mostrar até onde pode chegar uma mente formada, longe da verdade. Ló, fragilizado, emocionalmente quebrado, carrega consigo as marcas de tudo o que viveu. A Bíblia descreve que ele não tinha plena consciência do que acontecia, mostrando o estado de vulnerabilidade em que se encontrava. O texto continua em Gênesis 19:33. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E entrou a primogênita, e deitou-se com seu pai. E não soube ele quando ela se deitou, nem quando se levantou.
No dia seguinte, a repetição do erro. O mesmo padrão, a mesma lógica distorcida. Em Gênesis 19:35, a narrativa segue. E deram também a beber vinho a seu pai naquela noite. E levantou-se a menor, e deitou-se com ele. E não soube ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. A Bíblia não chama isso de virtude, não chama de fé, não chama de obediência. Ela apenas registra as consequências de uma vida construída longe da presença constante de Deus. O resultado aparece logo depois. Em Gênesis 19:36 está escrito: E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. E o texto segue explicando o nascimento dos filhos e os povos que surgiriam deles, mostrando que as consequências atravessam gerações. A história não termina no ato, mas nos efeitos que ele produz ao longo do tempo. Aqui a narrativa nos força a encarar uma verdade difícil. O livramento de Deus não apaga automaticamente os danos causados por ambientes corrompidos. O pecado não começa no ato, mas na formação. Decisões extremas nascem de corações sem referência espiritual sólida. Ló foi salvo do fogo, mas suas filhas não foram curadas daquilo que Sodoma plantou dentro delas. O isolamento apenas revelou o que já estava formado. E o que ainda resta compreender é o que Deus ensina através desse desfecho tão pesado, e como essa narrativa antiga ecoa até hoje. A partir desse ponto, o relato bíblico deixa de se concentrar apenas no ato em si e passa a direcionar o olhar para algo que no texto se torna ainda mais relevante: os descendentes de Ló. O foco não está mais na repetição do erro, mas nas consequências que ele gera ao longo da história. A filha mais velha age de forma equivocada. O próprio texto carrega um peso de vergonha. Vergonha dela e vergonha do pai. Isso aparece de maneira muito clara no nome que ela escolhe para o filho que nasce dessa relação. Ela o chama de Moabe. Quando se observa o hebraico, isso se torna ainda mais evidente. Av significa pai. Abba, Ave, remetem diretamente à figura paterna. Miave significa literalmente do meu pai. Ou seja, o nome da criança carrega a marca do ato. É como se a vergonha tivesse sido colocada no próprio nome. O texto não suaviza isso. Já a filha mais nova escolhe um caminho um pouco diferente. Ela também nomeia o filho, mas tenta, de certa forma, esconder um pouco mais a origem. O nome que ela dá é Amon. Mesmo assim, das duas filhas de Ló surgem dois povos distintos: o povo de Moabe e o povo de Amon. Esses dois povos terão um papel importante mais adiante na história de Israel. Ambos, em determinado momento, tratam o povo de Israel com hostilidade no deserto, justamente quando Israel precisava de água e alimento. Israel se aproxima dizendo que não quer guerra, apenas passagem. Dizem que pagarão por tudo o que utilizarem. Ainda assim, as portas se fecham. Economicamente, seria até vantajoso permitir a passagem, mas a recusa acontece. Apesar disso, Deus não permite que Israel destrua esses povos. E é aí que a narrativa começa a ganhar uma camada ainda mais profunda. Porque desses dois povos, surgem duas pessoas que se tornam extremamente importantes na história bíblica. De Moabe sai Ruth, que se tornará a bisavó do rei Davi. E do povo amonita nasce Naamã. Ambas estão ligadas diretamente a Ló. Ambas têm origem nesse episódio tão difícil da narrativa. E é a partir daqui que a história continua a se desdobrar. E assim, a história chega ao seu silêncio final, não como quem termina, mas como quem compreende. Porque a Escritura não esconde as falhas humanas, nem suaviza os caminhos tortuosos. Ela mostra que mesmo após livramentos, ainda há marcas. Mesmo depois da salvação, ainda existem escolhas. Ló foi retirado da destruição, mas carregou consigo as consequências de tudo o que viveu, viu e permitiu. Suas filhas cresceram sob ruínas, formaram seus pensamentos no meio do caos e tomaram decisões a partir do medo de um mundo que acreditaram ter acabado. Ainda assim, Deus não abandonou a história naquele ponto. Do que nasceu de um erro, surgiram povos. De um passado quebrado, surgiram caminhos que, no tempo certo, seriam redimidos. Porque a história nunca foi apenas sobre o pecado, mas sobre o que Deus é capaz de fazer apesar dele. O Criador não apaga o passado, mas transforma o futuro. Ele não nega a dor, mas a atravessa. Ele não romantiza a queda, mas revela que nenhuma origem é forte o suficiente para impedir um propósito. Talvez essa seja a maior lição. Você não é apenas o que te aconteceu. Você não é apenas o erro que marcou sua família, sua história ou seu nome.
Deus escreve linhas novas onde parecia não haver mais espaço. Ele faz nascer esperança onde tudo parecia seco. Mesmo quando o início foi confuso, o fim pode ser restaurado. Porque o fim não pertence ao erro, pertence àquele que continua escrevendo. Se essa história falou com você, não ignore esse momento. Isso não é apenas um vídeo, é um chamado. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem como essa. Deixe seu comentário dizendo o que essa história despertou em você e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não deixe para depois. Pessoas estão sendo alcançadas agora e você pode fazer parte disso. Essa mensagem precisa continuar.